Meus amigos, o jornalista Alexandre Garcia revelou o real motivo da fuga de Alexandre de Moraes da plataforma X, além de expor o desespero do STF diante do que está por vir dos Estados Unidos. O ministro está apagando os rastros e eliminando as provas que o comprometem. Te convido a assistir ao vídeo até o final para entender melhor como o cerco se fechou para Moraes. Alexandre de Moraes, do Supremo, desativou a conta que mantinha na rede social X. A assessoria do STF confirmou que a desativação do perfil foi uma ação voluntária de Moraes, que já não utilizava o aplicativo desde janeiro de 2024. A decisão ocorreu depois de o ministro determinar na quinta-feira a aplicação de uma multa diária de R$100 mil à plataforma por descumprir a ordem judicial de fornecer dados cadastrais de um perfil associado a Alan dos Santos, investigado por suposto envolvimento em crimes nas redes sociais. A penalidade soma até o momento mais de R$8 milhões. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo conosco. Tivemos aí mais uma semana agitada no país e agora a gente traz essa informação. A saída do Alexandre de Moraes da Rede X, Alexandre, ocorre poucos dias aí depois daquela ação que foi proposta nos Estados Unidos contra o ministro. Parece que o ministro está, de alguma forma, reagindo a essa ação judicial movida contra ele. Como é que você vê isso? E também se há risco de um novo banimento da rede no Brasil. Como é que você enxerga essa situação? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paula. Olá, meus amigos, meus queridos amigos Augusto, Piotr, Carlo. Eu sinto falta da Ana, sim, também. Eu quando ouvi a notícia, eu disse, passou recibo. Passou recibo, tô de mal contigo, a gente dizia lá no Rio Grande, no recreio do grupo escolar. Né? Mas, enfim, ele já não vinha usando. Né? Eu até acho que o ministro do Supremo não deve usar essas coisas, né? Deve falar nos autos. Pelo menos eu acostumei com isso aqui em Brasília, cobrindo o Supremo durante décadas. Esse novo aí que é diferente. Né? Eu lembrei essa semana que o Supremo de 1994 absolveu Fernando Collor, que tinha sido empichado por uma série de denúncias, absolveu por falta de provas para aquelas denúncias. Né? Então, ficou muito claro que ele tinha sido julgado no Senado, no Congresso, por razões políticas, mas no tribunal, agindo como tribunal criminal, faltavam provas são necessárias, não basta o diz-que. Eu ouvi isso várias vezes durante a cobertura. Né? Eu cheguei a ouvir dizer assim, pois é, a promotoria pegou recorte de jornal e fez o libelo acusatório. A gente está vendo isso hoje. Mas ministro Moraes talvez tenha pensado, eu devo ser coerente, né? Eu estou brigando com eles, ele já vem brigando com Elon Musk há bastante tempo, né? Desde o ano passado, e agora vai brigar com a Rumble também, com a mídia do Trump, né? Enfim, virou um caso pessoal. Essa saída também mostra que é um caso pessoal. Não tem mais, a gente se despediu daquele ministro do Supremo que saía do anexo e vinha caminhando pela rua, pela calçada, sendo cumprimentado pelas pessoas, atravessava a rua de toga e entrava no prédio principal do plenário. Acabou aquele tempo. O ministro Marco Aurélio disse essa semana que os ministros do Supremo perderam a cidadania porque não podem mais andar na rua. Eles não conseguem se perguntar por quê. Vivem na ilusão de que são muito importantes, são muito queridos, mandam em tudo e estão acima da Constituição. É o que parece, porque a gente lê uma coisa na Constituição e fica sabendo de outra ação por parte dos ministros do Supremo. Enfim, não dá para a gente esquecer, e já que a Ana não veio, eu a substituo nessa marcação, não dá para a gente esquecer do Rodrigo Pacheco, né, que é o principal responsável por tudo isso. E agora Alcolumbre está com essa questão na mão. Ser ou não ser o
o que vai mostrar que não estão cumprindo a Constituição nesse país. Gostei da expressão do Alexandre, passou o recibo. O ministro Alexandre de Moraes dando tchau aí à rede social X, que vem uma medida do ministro Moraes logo na sequência da ação que foi movida contra o Moraes nos Estados Unidos e logo depois dessa aplicação de 8 milhões de reais, porque o X se recusou a fornecer dados do jornalista Alan dos Santos. Agora, qual a relevância para o Supremo do fornecimento de dados de uma só pessoa que justifica a aplicação de uma penalidade a uma empresa no valor de 8 milhões de reais, Piotr? Que o X não vai pagar. Está evidente. Enfim, vamos aguardar. Paula, boa noite, Augusto, Cauti. Alexandre, seja muito bem-vindo a todos que nos acompanham. Eu só acho que o ministro saiu por causa do processo nos Estados Unidos, porque o fato dele brigar com o X em meados do ano passado, acho que em agosto, foi no meio do ano que ele suspendeu o X e ele manteve a conta lá, mesmo não a usando desde o começo de 2024. Então, na verdade, é o processo nos Estados Unidos. A coisa diferente agora não é ele impor multa ao X, ou ele brigar com o X, ou reclamar das plataformas sociais, sobretudo o X, que ele tem uma verdadeira fascinação, né? Mas é porque agora ele vai ter que responder nos Estados Unidos a uma demanda contra ele. E que ele vai ter que explicar sob a lei americana, mas sob a lei brasileira, que ele afronta. Porque nós estamos falando de novo, o Alexandre está aqui, é inspirador sempre, nós estamos falando de uma cláusula pétrea. A liberdade de expressão é pétrea. O Constituinte sabe o que foi, e a Constituição normalmente é eivada de pessoas a criticando, mas o Constituinte foi muito sábio. Ele tornou pétreo o que era obviamente irrevogável naquele momento, que era a reconquista das liberdades. As outras coisas, ele disse o seguinte: não somos perfeitos e vocês podem reformar depois, tanto que a gente já fez várias reformas. Mas no que é pétreo, ou seja, na liberdade de expressão, ele deixou muito claro: daqui não se passa. Ou façam outra Constituição, mas aí convençam o povo de que é necessário. O que incomoda não, o que ofende os brasileiros é o Supremo simplesmente ignorar o que está pétreo na Constituição. O Supremo não é maior do que a Constituição, porque não é maior do que os constituintes, porque não foi eleito para isso. O Supremo devia seguir só a Constituição. E parece que vai ouvir isso dos americanos, em que pese o fato de nós estarmos aqui como brasileiros falando há muito tempo. A mesma coisa. Água mole em pedra dura, vai furar sim. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meus amigos, Carlo, Piotr. Grande Alexandre Garcia, bem-vindo sempre. Prazer estar ao teu lado aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Eu sempre digo que, com muita frequência, o X se assemelha nos comentários há uma espécie de cracolândia da internet, né? O sujeito vai e esculhamba, xinga, ofende e mais nada. Eu confesso que eu não consigo entender a cabeça do sujeito que ali pega o seu laptop, tal, abre, põe lá, manda um recado e o recado é um palavrão. Sim. Imaginem os comentários, né, que se segue. Eu já li alguns, quando ele abria ainda para comentários, eu já vi alguns comentários sobre o que havia, um recado qualquer do Alexandre de Moraes. Olha, eu não li nenhum elogio, muito pelo contrário. Então é um negócio ali que você precisa ter uma certa tendência ao masoquismo para ler, porque eu também, né, vivem me esculhambando, eu acho graça, tá? Mas tem o contraponto. Muitas pessoas gostam e fazem comentários inteligentes. É bom saber o que pensa. Agora, o Alexandre é uma unanimidade. Sim. É uma unanimidade. Então, eu acho que na cabeça dele, algum dos juízes auxiliares aí deve ter feito esse comentário, para não ficar lendo, não. É muito elogio. Você pode ficar muito vaidoso com isso, porque o pessoal quer te cumprimentar porque você salvou a democracia brasileira. Vocês acham que algum comentário nessa linha foi enviado a ele? Não. Então eu, no lugar dele, também cairia fora, porque ou eu faço isso, ou eu me candidato a ser espancado pelo Estado Islâmico, vou para um acampamento desses e resolvo meus problemas psicológicos.